Hoje, eu e meu grupo vamos apresentar sobre tégulas, telha cimentícia com aplicação similar às cerâmicas. As tégulas são telhas feitas geralmente de cerâmica ou concreto que possuem perfis diversos e cada um tem suas características e vantagens. Na arquitetura romana, essas telhas eram feitas de argila e muito usadas para proteger as construções, realizando boa drenagem da água da chuva, já que sua instalação ajuda no escoamento da água e previne infiltrações. Além de ser uma opção de cobertura muito utilizada por apresentar grande resistência, durabilidade e capacidade de isolamento térmico e acústico, também apresenta valor estético que favorece a aparência da fachada e telhado. O concreto é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo devido à sua versatilidade. Para executá-lo, devemos seguir a NBR 6118, que estabelece diretrizes cruciais para a segurança, durabilidade e eficiência do mesmo. Ele é um composto que sofre reação química em sua mistura, sendo constituído por cimento, que é o principal aglomerante que une os materiais e assegura a resistência à telha, a areia, que é usada como agregado miúdo, que é o que proporciona a estabilidade estrutural, a água, que é necessária para o processo de hidratação do cimento, que faz com que a mistura endureça, e por fim aditivos como a brita e pigmentos que são opcionais, que podem ser incluídos para melhorar as propriedades como a resistência da água, impermeabilidade ou até mesmo para alterar sua cor. O concreto precisa ter uma boa distribuição desses componentes, que seja uniforme, para que preencha todos os espaços vazios entre as partículas. Isso é importante porque a porosidade afeta diretamente a permeabilidade e a resistência da estrutura. Caso contrário, ela pode acabar cedendo. Para garantir que o concreto seja de boa qualidade, devemos controlar a relação de água e cimento. Possuem diversas vantagens, sendo a durabilidade uma delas, uma vez que são muito resistentes aos desgastes e aos impactos. Além disso, apresentam resistência de ruptura mínima de 240 kgfm, que acaba reduzindo a perda por quebra. Já sua resistência ao fogo se dá por ser um material não inflamável, que oferece uma maior segurança, e por serem mais densas, se tornam mais difíceis de serem danificadas com ventos ou chuvas fortes. O isolamento térmico ocorre devido à massa, que ajuda a manter a temperatura interna dos ambientes, proporcionando um melhor conforto térmico. O isolamento acústico ocorre devido à densidade do concreto, enquanto a baixa manutenção se dá devido às telhas, que a longo prazo são muito resistentes ao mofo, às infiltrações, desde que as instalações sejam bem feitas. Elas são produzidas em formas que não deformam, o que acaba garantindo assim a sua aparência e estrutura perfeita, que se encaixam e alinham facilmente, tornando-as uniformes. Elas também possuem impermeabilidade e, embora seja uma peça mais pesada em relação à telha de cerâmica, elas utilizam-se menos telhas, uma menor quantidade, nesse caso, por metro quadrado, e o que acaba sendo a longo prazo um melhor custo-benefício. As desvantagens, como dito anteriormente, embora a durabilidade e a resistência compensem a longo prazo, o custo inicial das telhas de concreto são mais altos. Além disso, as telhas de concreto são mais pesadas em comparação com os outros materiais, que pode acabar exigindo uma estrutura mais robusta para conseguir sustentar todo esse peso, o que acaba aumentando também o custo da obra. Além disso, possui uma fragilidade ao impacto. Apesar de ser resistente, como já citado, elas podem ser quebradas muito facilmente caso haja alguma queda. E por fim, a instalação dessas telhas são mais trabalhosas por conta desse peso já dito, o que acaba exigindo uma mão de obra mais qualificada. O processo de fabricação deste tipo de telha é feito a partir da mistura de materiais, sendo eles cimento, areia, água, agregados e pigmentos coloridos. Após a junção dos materiais, é feita a sua moldagem, onde o material é colocado numa forma de alumínio fundido. Tal processo é feito em uma estufa de vapor para garantir sua impermeabilidade e resistência. Além disso, deve-se citar que também na moldagem, tégulas cimentícias são moldadas por prensagem em alta pressão, processo que aumenta a densidade e resistência da peça. Dessa forma, o processo adiante será de desforma e estocagem, consistindo na desmoldagem das telhas e estocagem das mesmas em locais sem umidade, com prateleiras, que devem garantir que as telhas não entrem em contato com o solo. Agora, iremos falar um pouco sobre a fixação e montagem da tégula. O primeiro passo é a preparação da estrutura. Antes de iniciar a montagem, é preciso verificar se a estrutura do telhado, os caibros e as ripas
Estão dimensionados para suportar o peso das tégulas, por serem mais pesadas do que as telhas convencionais, garantindo que o espaçamento entre as ripas esteja correto, geralmente entre 32 e 38 centímetros, assegurando o alinhamento e o encaixe adequado das telhas. O segundo passo é a colocação das telhas, na qual a instalação começa na base do telhado, avançando da direita para a esquerda e de baixo para cima até a cumeira. Esse método cria uma sobreposição que ajuda na impermeabilização, pois permite que o escoamento seja natural e a água não fique acumulada. Cada fileira de telhas deve ser instaladas intercalando uma peça côncava, canal, com a convexa, capa, proporcionando um encaixe seguro e estável. O terceiro passo é a fixação. O peso das tégulas costuma ser suficiente para mantê-las estáveis, mas, em regiões com ventos fortes ou inclinações mais acentuadas, é recomendado a fixação adicional com grampos ou argamassa. A argamassa pode ser aplicada especialmente nas bordas expostas e na cumeira para reforçar a estabilidade. O quarto passo é a instalação da cumeira. A cumeira, localizada no ponto mais alto do telhado, deve ser instalada por último, utilizando argamassa para preencher os espaços entre as telhas e evitar infiltrações. Esse acabamento sela o telhado, garantindo uma cobertura segura. E o quinto e último passo é a verificação e finalização. Após a montagem, é fundamental que verifiquem o alinhamento e o encaixe das telhas, corrigindo eventuais desalinhamentos. Pode-se complementar o sistema de cobertura com calhas e rufos para assegurar o escoamento da água e a impermeabilização total. A estrutura do telhado é a base onde as tégulas são colocadas e deve ser pensada para suportar o peso das telhas e outras cargas, como vento, chuva e até mesmo a carga das pessoas durante manutenções. A estrutura deve conter tesouras, terças, ripas e caibros. As tégulas geralmente possuem um formato curvado que facilita o encaixe das peças que são instaladas de forma sobreposta. Cada telha tem uma curva na parte superior que se sobrepõe à próxima telha, criando uma cobertura contínua que ajuda no escoamento da água e que não mexe facilmente. Além disso, o próprio peso da telha de concreto também ajuda na estabilidade do telhado, já que é mais pesada do que telhas de cerâmica. Porém, é possível fixar as telhas às ripas com arames de aço e clipes específicos para mais estabilidades em áreas de vento mais forte. Esse encaixe também ajuda na distribuição de peso ao longo da estrutura. A canaleta de água furtada, que é colocada embaixo das telhas, tem o objetivo de captar e direcionar a água que escorre das telhas superiores para as calhas. Ela é uma parte importante do sistema de drenagem do telhado e precisa ser bem fixada à estrutura para garantir que a água seja eficientemente escoada. As tégulas são conhecidas por sua longa durabilidade, com uma vida útil que pode se estender por décadas se mantidas adequadamente. A manutenção envolve algumas práticas essenciais que ajudam a preservar a integridade e o visual do telhado. Primeiramente, é importante realizar limpezas periódicas para remover a sujeira e outros detritos que podem se acumular nas telhas e nas calhas, garantindo que o escoamento da água corra sem dificuldade. Além disso, inspeções regulares são fundamentais porque permitem identificar e substituir telhas quebradas ou deslocadas, evitando infiltrações e garantindo a proteção do telhado. As tégulas também se destacam pela resistência a variações climáticas, o que contribui para sua longevidade, mas em locais com condições extremas, com chuvas intensas ou grandes variações de temperatura, é recomendável redobrar a atenção na manutenção para evitar um desgaste acelerado. Implementar um cronograma de cuidados programados pode fazer uma grande diferença, ajudando a prolongar a eficiência e a estética da cobertura. Existem 3 tipos de acabamento para as telhas tégula, cada um com características únicas. Primeiro, temos o acabamento clássico, que não recebe qualquer tratamento superficial. Ele é ideal para quem busca um telhado simples, mas com elegância. Em seguida, temos o acabamento performance, que conta com uma camada de verniz acrílico de alta durabilidade, formulado especialmente para a tégula. Esse verniz impede o aparecimento de eflorescência e garante um telhado limpo por mais tempo. Por fim, o acabamento gloss também recebe uma camada de verniz acrílico, mas com um efeito estético de maior brilho. Esse acabamento oferece um telhado mais sofisticado, limpo, sem eflorescência, com baixa absorção de água e um visual de alto padrão. As telhas tégula também possuem variações que transformam a energia solar. A tégula solar utiliza energia fotovoltaica, que é uma fonte inesgotável e limpa.
Com essa tecnologia, você gera energia de forma renovável e reduz consideravelmente a sua conta de luz. Outro ponto importante é a flexibilidade de instalação. A tégula solar usa um sistema modular compatível com inversores disponíveis no mercado, e sua montagem é feita como a de uma telha tradicional. Em termos de resistência, a tégula solar é projetada para ser à prova de vazamentos, resistente às chuvas de granizo e até pisoteio. Além disso, oferece proteção contra incêndios e ventos fortes, garantindo segurança e durabilidade. A tégula solar está disponível em 2 tipos de acabamento: a clássica, com a textura natural da telha, que é ideal para telhados tradicionais. Esse acabamento valoriza o visual e confere um toque de elegância ao imóvel. E a resinada, que recebe uma fina camada de resina que oferece alta durabilidade, previne a formação de eflorescência e mantém o telhado limpo por mais tempo.